Boa noite, alunos. Tudo bom com vocês? Boa noite, André. Tudo jóia, sim, e você? Tudo beleza? Boa noite, professor. Boa noite, Flávio. Tudo bom, né? Tudo bem, obrigado. E você? Tudo ótimo, pessoal. Então, hoje vai ser a nossa última aula antes da avaliação. A gente vai ter, né, semana que vem, a Semana Santa, então não teremos aula nem na quinta nem na sexta. E na outra quinta-feira inicia, né, vai ter a nossa provinha, tá? Para facilitar, né, eu vou iniciar agora falando um pouquinho como é que vai ser a avaliação de vocês, só para relembrar o que a gente vai estar cobrando. E depois a gente vai fazer uns 2 exercícios da aula de ontem, que serão modelos aí, né, que serão utilizados na nossa avaliação também, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Esperar carregar o compartilhamento aqui para. Então, essa é a lista que eu coloquei, tinha passado para vocês antes, só que ela completa agora com mais 2 exercícios relacionados ao conteúdo de ontem. Eu mudei inclusive o local de postagem dela, eu coloquei ela lá no como atividade, então vocês vão ter que realizar a entrega dessa atividade aí, valendo alguns pontinhos também, tá? Então, é aquela lista que a gente passou para vocês, onde a maioria aqui é curva simples, né? E aonde vocês vão ter aí a questão 10 e 11, que vai estar relacionado com as curvas de transição, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas. A gente vai fazer, né, inclusive, a letra A desse aqui e vai fazer a número 11 aqui durante a aula de hoje para poder estar, né, praticando o que foi discutido na aula de ontem. Acho que teve. Tá? Então, o que eu vou estar cobrando de vocês aí né, na nossa primeira prova aí, tá? A gente vai falar, o primeiro assunto é o tal da fotogrametria. Deixa eu ver o que está acontecendo. Então, o primeiro assunto vai ser fotogrametria. Tá? Para que a fotogrametria? Aquela parte inicial de estudo de traçado que a gente passou para vocês. Então, obviamente, é conteúdo mais teórico, né? Onde vocês vão informar quais são os métodos, esses estudos preliminares, como é que é feito, como é que a fotogrametria poderia auxiliar no projeto de estrada, né? Onde entraria o sistema de informação geográfica aí, para você tentar identificar aí, através de parâmetros, né? De topo de morro, declividade, topografia em si, rio, né, área de preservação permanente, residências, então toda aquela característica para poder definir o meu estudo aí do meu estudo de traçado, né, aonde eu tenho que verificar todas essas condicionantes. Então eu monto uma regra, crio uma matemática de uma álgebra de mapas para poder tentar traçar o melhor caminho ali, né, onde eu vou ter pesos em cada um dos parâmetros, né? Então defino lá um parâmetro para cada, atribuo alguns pesos, e ele vai me dar umas 2 ou 3 opções de caminho aí mais viável, tá? Então essa parte de fotogrametria, como é que faz os levantamentos? Antigamente era por avião, hoje em dia a gente tem a técnica de drone, né? A gente tem outras metodologias. Aí definiu a parte de fotogrametria do local, aí sim que eu vou, né, para campo com a equipe de topografia. Aí dependendo, eu vou fazer o levantamento aí ou por laser, ou com estação total, ou com GPS, né, geodésico e tudo mais. Eu vou melhorando a minha qualidade dos meus dados onde eu vou fazer o meu projeto. Então, a gente vai cobrar de vocês a primeira parte, a tal, né, relacionada à fotogrametria, então, esse estudo de traçado. Inclusive nisso, né,
vocês identificarem, pode estar sendo cobrado, por exemplo, como é que faz para gerar através de uma foto, né, de uma imagem, como é que vira um modelo 3D. Então, aquelas metodologias lá que a gente chegou a passar para vocês. Como é que um drone gera curva de nível, por exemplo? Como que funciona essa aplicação? Como é que funciona a questão do voo, a dinâmica de voo e tudo mais, desse levantamento. Então, também a parte de resolução e tudo mais. Então, a primeira, a teoria da prova vai ser a questão de fotogrametria, juntamente com o SIG, não tem como fugir, a parte de informação geográfica, então seria esse processamento, do que foi feito na aerofotogrametria. Então, entender essa parte de SIG também, que vocês viram, tanto nessa disciplina, quanto na disciplina de topografia aí. Aí a gente vai entrar na parte de projetos e estudos necessários. Onde a gente viu, quais são os estudos mínimos para poder ter um projeto de rodovia, estudos ambientais, estudos geológicos, questão de hidrografia da região, vou ter que, dependendo, fazer todo o estudo hidrológico daquela área, verificar onde que estão os pluviômetros, vou tentar verificar qual que é a carga ali da bacia e tudo mais, verificar todas essas condicionantes. Então, vou precisar de vários projetos que a gente colocou lá para vocês, alguns tipos de sondagem, investigação de solo, estudos topográficos, verificação de propriedade, das áreas também, por causa do projeto de desapropriação, entre outras situações aí, a gente tem que fazer todos esses estudos, para poder ter a concepção da nossa estrada. Então, tem lá, a gente falou isso em algumas aulas aí também, quais são esses projetos e estudos necessários para a criação e elaboração de uma rodovia, tá ok? Aí, obviamente, depois vem os projetos da estrada, que seria perfil transversal, perfil longitudinal, vem toda a questão do traçado, raios, a demarcação, e todos esses aspectos relacionados ao projeto de uma estrada em si, tá? A gente viu também a questão da nomenclatura, então pode ter umas duas questões aí relacionadas a nomenclaturas. Então, como é que funciona essa divisão, como é que significa essa a nomenclatura de uma estrada, por que tem aquele zero, por que é o BR 040, então verificar todas as características relacionadas a essa classificação aí, tanto estadual como federal aí, dessas rodovias, tá bom? Então, só relembrar lá essa parte de nomenclatura. A gente vai falar também a parte de elementos geométricos. Então, elementos geométricos, que são todos aqueles elementos que a gente vai estar utilizando, na estrada, que vocês vão ter que relembrar. Então, quando vocês geraram aqueles perfis, deixa eu ver aqui, vocês criaram a seção tipo e tudo mais, perfil transversal e a seção tipo. Vocês colocaram esses elementos geométricos, grande parte deles, no desenho lá, no trabalho que a gente tinha até solicitado. Então, seriam esses elementos, talvez perguntar quais são os elementos necessários para um tipo de projeto, vocês entenderem aqueles, os mais comuns, os pontos notáveis, por exemplo, tá mais relacionado a essa parte aí. A gente viu também, deixa eu ver aqui o que tem mais anotado aqui, e, por fim, aí a parte de curvas horizontais. Desde as curvas horizontais simples, desde as com transição. Essa parte aqui ela vai estar bem relacionada com os exercícios, a lista, os exercícios que a gente fez em sala de aula, aquelas formas que a gente deixou como predominante aí, tanto na simples quanto na de transição. Então, a gente vai cobrar, em si, então, todo esse conteúdo aí, pessoal. Fotogrametria, SIG,
projetos tudo necessários, nomenclatura, elementos geométricos, perfil e as curvas horizontais. Então, todo aquele material que já está lá no Moodle, todo aquele material que está no Moodle é o que vocês vão, né, ter que estudar para avaliação. Não coloquei nada além do que vai ser cobrado, não, tá? Naquele material que a gente passou. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida com relação ao conteúdo completo da prova aí? Sem dúvidas? Tranquilo, André. Beleza, então, pessoal. Então, né, pegar para estudar todo esse conteúdo, relembrar tudo que foi falado, que tem muita informação, obviamente, inclusive a parte teórica, né, tem uma parte teórica mais puxada aí também, então, reler, não deixar para lembrar de tudo no dia da prova, tá, pessoal? Na hora da prova, inclusive. Então, dê uma lida, aproveita um feriado, talvez, pegar o material, dá uma revisada. Aconselho vocês fazerem alguns resumos também, porque como a gente está isolados aí, dependendo, quando vocês copiam, vocês conseguem absorver um pouco mais de informação do que ficar só assistindo eu falar, falando. Então, façam um resumo do conteúdo até aqui, vão fazendo algumas anotações e tudo mais, e façam a lista de exercícios. Então, essa lista de exercícios é para ser entregue. Eu estipulei um prazo anterior à da avaliação, acho que eu coloquei ela para ser entregue na segunda-feira, dia 5, se não me engano, porque a prova de vocês é dia 8. E porque eu preciso liberar o gabarito para vocês verificarem se vocês fizeram correto. Então, estou dando um prazo. Então, vocês vão entregar essa lista no início da semana e 2 dias antes da prova eu libero o gabarito, né, para vocês poderem verificar se estavam no caminho correto. Se tiver alguma dúvida, vocês vão estar me procurando aí, pode ser via WhatsApp, por exemplo, tá bom? Então, estamos combinados assim. Façam essa lista de exercícios. Então, ela aumentou, agora ela tem 11 questões, essas 2 últimas do conteúdo de ontem, para vocês estarem desenvolvendo aí, interpretando, entendendo o processo, tá bom? Então, de avaliação era isso. Então, vamos começar com os exemplos aí. Vou iniciar, tá? Então, é o exemplo 10 e o exemplo 11. A gente vai fazer o 10, letra A, tá bom? Eu vou sair dessa tela porque eu coloquei aqui o Paint com... Cadê? Com as fórmulas para orientá-los aí na resolução. Vamos lá. Exemplo 1. Então, tá aí a tela compartilhada do exemplo número 1, tá? Então, o exemplo é isso aqui, né? Calcular as curvas de transição abaixo. A gente vai fazer só a letra A. A letra A eu tenho a estaca de PI, que é 342 mais 2,50, tá? Então, eu tenho lá a minha curva lá, a minha estaca de PI é 342 mais 2,50. Eu tenho o ângulo central que vale 55 graus. Eu tenho o raio da curva que é 680 e eu tenho a velocidade diretriz ali que vai ser 80 km por hora, tá? Então, com isso a gente vai calcular, vai desenvolver, né, sobre essa curva. No final a gente vai ter que calcular aí as nossas estacas da curva como um todo, tá ok? Então, vamos lá. Qual que é a primeira etapa, né, de definição? Qual a primeira fórmula que eu tenho que utilizar para iniciar meus trabalhos? Alguma ideia, algum chute? Qual que seria a nossa primeira etapa aí? Opa, ela pegou o piso. Com os dados aí, a gente consegue fazer o LS, né, professor? De cara. Perfeitamente. A gente vai ter que chegar do LS máximo e LS mínimo, tá? É isso que a gente vai ter que desenvolver. Então,
vamos escrever aqui, né, como que seria essa resolução aqui inicial. Então, calcular o LS. Para calcular o LS, eu posso, a gente viu lá na aula de ontem, que eu tenho algumas formas de estar desenvolvendo esse LS, tá? Nesse exercício aqui, a gente pode simplesmente pegar o mínimo e o máximo, e eu vou dar alguns exemplos. A literatura fala, tá, pessoal, que não é recomendável pegar o LS mínimo de cara, o valor que deu do meu comprimento ali, da minha transição, não é recomendável pegar o mínimo. Normalmente, o pessoal utiliza 3 vezes o mínimo, tá? Ou a média entre o máximo e o mínimo. São as duas possibilidades aí que a literatura define. Ou eu trabalho com 3 vezes o meu LS mínimo, ou eu vou estar trabalhando com o meu LS máximo mais meu LS mínimo dividido por 2. Sempre é interessante a gente jogar em cima depois de um valor inteiro, tipo uma estaca, arredondar esse cara para o valor de uma estaca inteira, tá bom? Então, o primeiro vai ser calcular o LS. Eu vou calcular, então, o LS máximo e mínimo, né? Através, né, dessas formas aqui, então. Então, foi dado, né, minha velocidade, que é 80, e foi me passado também o raio, que é 680. Então, com isso, eu vou ter meu LS mínimo e o meu LS máximo vai estar relacionado, então, com o raio, com o meu ângulo central, com o π vezes 180. Então, vamos calcular aí o LS mínimo e o LS máximo aí, pessoal, utilizando essas formas. Então, vamos lá. LS máximo vai ser igual. Vamos pelo mínimo primeiro, perdão. Já está aqui na minha primeira forma. Mínimo vai ser igual ao quê? 0,036 vezes a minha velocidade de projeto. A velocidade de projeto que foi dada, ela vale 80, tá? Elevado ao cubo. Deixa eu achar o elevado aqui. Vou colocar elevado ao cubo. Isso tudo aqui dividido pelo meu raio, que é 680. Na hora de jogar na calculadora, pessoal, muito cuidado. Porque se você não colocar um parênteses aqui, ó, por exemplo, a calculadora de vocês pode estar achando que você está levando 80 elevado a 3 dividido por 680. Então, muito cuidado na hora de jogar na calculadora esse cara aí, tá bom? Calculem aí. O Flávio já calculou o LS mínimo, deu 27,11, mas alguns colegas aí podem estar fazendo também, pessoal. Confere aí se vai dar aí. E o meu LS máximo vai ser igual, né, pessoal? Vai ser o meu RC. Meu RC ele vale 680 vezes meu ângulo central. Meu ângulo central aqui ele vale 55 vezes meu π, 3,14 por aí vai, né? Isso aqui dividido por 180. Ah, professor, você entrou com ângulo em graus? Sim, porque essa fórmula é do ângulo em graus. Π sobre 180 para passar para radiano. Por isso que eu tenho na fórmula π dividido por 180. Se eu não tivesse o π dividido por 180, eu já teria o quê? Em radianos, né? Simplesmente multiplicando pelo RC. Tá bom? A fórmula seria só isso, se eu tivesse esse valor em radianos. Então, acho que o Flávio calculou. Deixa eu ver se alguém... O Douglas também conferiu, deu a mesma coisa. O nosso máximo aí deu 652,75 metros, então. Então, já tenho aí
meu LS máximo e meu LS mínimo aí, tá? Então, esses são, né, obviamente, igual eu cheguei a comentar com vocês, o nosso LS, né, nosso comprimento, ele é definido. Então, a gente define através de um mínimo, tá? Então, nesse caso aí, eu posso e eu devo utilizar, na hora de definir meu LS também, existe, né, a questão do critério de tempo, não sei se a gente chegou a comentar ontem, que o meu LS mínimo relacionado a tempo, tá? Só para poder mostrar para vocês, para a gente não colocar um LS menor. Aquele tempo seria o tempo de resposta, né, que o motorista necessita, né, para poder virar o volante, por exemplo. Então, a fórmula do LS mínimo, ele é 0,556 a minha velocidade. Então, só para provar para vocês que, né, a gente pode aplicar várias fórmulas para poder tentar traçar o melhor LS possível, assim, tentar fugir de algumas falhas. Dentre elas, a questão do tempo, tá? Então, o tempo de 2 segundos, que é o tempo que o motorista demora para verificar a curva e começar a fazer a conversão e tudo mais. Então, para verificar um LS mínimo, eu vou aplicar isso aí. Então, se é 0,556 vezes V, o meu V a minha velocidade ali, que é 80, eu vou chegar em qual situação aí? Calcula para mim aí, 0,556 vezes 80, por favor. 44,48 quilômetros por hora. Não, quilômetros não. Metros. Aqui já vai dar em metros. Valeu, Flávio. Já está convertendo já. Então, com isso, pessoal, então olha só, por isso que não é recomendável trabalhar com LS mínimo. Viu só? Eu falei para vocês, né, a literatura ela fala que o ideal é que fosse 3 vezes o meu LS mínimo. Então, se eu for multiplicar por 3 esse 27 aí, ele vai estar bem longe, né? Ele vai sair do meu 44,48. Então, com isso, eu vou estar com garantia de sobra para o motorista visualizar a curva e fazer a conversão com segurança, tá? Ok? Resultado igual. Beleza. Valeu, Douglas. Obrigadão. Aí, pessoal, só para esse exemplo, como ele é um exemplo lá do livro, só para terem uma ideia, o autor escolheu como LS, deixa eu ver aqui quanto que deu, só para depois eu passar o gabarito da mesma forma. O LS que o autor definiu, ele convencionou, deixa eu ver, acho que foi 120 metros, que ele trabalhou com uma margem ainda maior do que as 3 vezes, né, que daria um pouco menos de 100. Então, para esse exercício, a gente pode estar convencionando aí esse LS de 120, tá? Na avaliação... Oi, diga. Esse segundo LS mínimo que foi calculado, ele seria utilizado mais para quê, então? Ele né, você lembra que a gente chegou a comentar dos 3 fatores na aula de ontem para calcular o LS? Um desses fatores, a gente não está trabalhando com todos ele aqui não, a gente vai trabalhar no segundo exercício. Entendi. Tá? É um dos fatores de tempo, né, relacionado, a gente também tem a questão da estética, então esse é um dos fatores relacionados à questão do tempo, manter uma confiabilidade, uma tranquilidade ali do motorista. No projeto, dependendo, a gente calcula esses mínimos, né, relacionados às 3 hipóteses, para ter uma convicção que realmente a minha curva ali, a minha transição, ela vai estar atendendo todos os parâmetros, tá? Mas assim, a gente só para não entrar em muito detalhe e ficar utilizando todos os LS, né, a gente deu uma simplificada, fazendo apenas com o mínimo e máximo, e o autor já tinha escolhido 120, por exemplo, né? Normalmente eles trabalham com no mínimo 3 vezes. Mas é só uma prova aqui que a gente está tentando fazer, mostrando que se não fosse com 3 vezes, eu poderia ter um problema onde o meu motorista não teria tempo hábil para poder fazer essa curva e isso ia prejudicar a qualidade ali do meu projeto. Compreendido? Entendi. Então, o ideal, assim, quando estiver projetando uma estrada, calcula todos os LS mínimo, pega o menor, por exemplo, nesse caso que foi o 27, multiplica por 3 e
E o resultado dessa multiplicação, o ideal é que ele fique maior do que o maior LS mínimo. É mais ou menos isso a ideia? Não. O LS mínimo multiplicado por 3 pode ser já esse aqui que a gente fez, esse da fórmula geral. Você estando multiplicando por 3, né, em quase, né, praticamente todas as vezes, você já vai resolver esse problema aqui com relacionado ao tempo de 2 segundos. Então, com isso, você já foge, entendeu? Então, assim, você pode apenas, não precisa pegar o LS mínimo e multiplicar por 3, não. Tá? Você vai pegar o 3 vezes apenas dessa fórmula, desse mais geral, que você pode ver que eu estou tendo uma margem. Você não precisaria pegar, por exemplo, esse 44 e multiplicar por 3, não. Tá bom? Entendi, obrigado. Esse 44 você já atenderia. Você poderia fazer com 50? Por esses dois aqui, sim, tá? Mas aí sempre é bom a gente, quanto maior o LS, melhor vai ser a curva sendo suavizada. Então, por isso que é melhor, a gente não vai trabalhar com ela total, né? Obviamente, com o máximo, porque senão não vai virar uma curva, né? Mas a gente trabalha com valor intermediário. Então, normalmente aqui eu estou pegando 120 de LS, eu estou mantendo uma parte curva também ali. Então, por isso que os autores recomendam aí, em torno de 3 vezes o LS mínimo calculado através dessa situação aqui. Fechou isso, provavelmente ele vai passar nos outros testes, tá bom? Ok? Beleza, então calculamos. Beleza, então calculamos o LS. Agora a gente pode estar calculando, né, os demais parâmetros aí. LS calculado. Agora a gente vai calcular o θ. θS. Θ não, θS. Aí. Vou colocar assim, pessoal, porque pegar esse símbolo aqui vai dar um trabalho. Eu já tenho o LS que vai ser 120, não é isso? Dividido por 2 vezes o meu raio, 680. Ok, pessoal? Calculem aí pra gente, isso aqui vai dar a resposta já em radiano. Meu ângulo em radianos, tá? Professor, Diga. boa noite. Boa noite, Daniel. Esse LS mínimo, o que é o V? O V é a velocidade aqui. E quanto que ela é? 80. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. 0,08. Ótimo. Beleza, Douglas. Vou até copiar aqui. Então, deu esse valor aqui, meu θS. Deixa eu ver se está batendo. 0,083. 0,88235, né? Rad. Beleza. Trabalhar com essas casas aqui. O exercício colocou até os 5 rad aí. Então, beleza. Aí agora a gente vai calcular as coordenadas, né? Que é o x, s. O meu xs, então, é essa forma como um todo aqui. Aonde eu tenho o ls, 120. Beleza, pessoal? Vezes. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, para não bagunçar muito. 1 menos, tá? Tô pegando essa fórmula aqui, ó. 1 menos. ΔS ao quadrado mais ΔS a quadro. Então, meu ΔS ao quadrado aqui vai ser esse valor aqui ao quadrado. Dividido por 10. Cuidado só na hora de jogar na calculadora isso aqui, tá, pessoal? Coloquem parênteses para todo lado aí para não ter o erro. Mas esse cara aqui elevado à quarta. Opa. Deixa eu ver se eu consigo jogar 4 aqui. Não, peraí.
Não, vou ter que fazer apenas um recurso aqui. Isso aqui dividido por 216. Isso aqui seria meu XS, tá? Aquela coordenada lá do meu ponto onde eu tenho que calcular o XS e o YS. Calculem aí pra gente, pessoal, por favor. XS dividido por 10. Então, na calculadora, eu aconselho vocês sempre colocarem vários parênteses, tá? Então, aqui coloca um parênteses, por exemplo, ó. Porque ele entende que é isso elevado ao quadrado dividido por 10. Depois ele entende que é isso elevado à quarta dividido por 216. Só para não gerar aquele erro lá onde que ele não sabe se ele é 2 dividido por 10 e tudo mais. Então, tentem colocar parênteses sempre para poder não dar esse erro aí, tá bom? O Douglas, Daniele, acho que 119,91. Ok, isso mesmo, pessoal. Correto. Cadê meu pente aqui? Isso aqui em metros. Então, 119,91 metros. E agora a gente vai calcular o YS, tá bom? YS vai ser igual. Aí eu vou ter meu LS novamente, 120, vezes. Aí eu vou entrar com o θ elevado, né? O θ dividido por 3, menos o θ ao cubo elevado dividido por 42, mais o θ à quinta dividido por 1.300. Então, da mesma forma ali, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Primeiro eu divido por 3, depois eu pego esse cara, elevo ao cubo e divido por 42. Depois eu pego esse cara novamente, elevo ele a 5 e divido por 1.320. Ok? Igual. Aí vocês vão me falar aí quanto que deu esse YS aí. (3,53). Vejam aí se os demais colegas vão achar a mesma coisa. Daniel também achou a mesma coisa. Tá? Aqui. A cópia 3,53 metros. Tá aqui. Então, com isso eu tenho o XS e o YS já calculados, ok? Então, estou desenvolvendo todos os meus parâmetros básicos da minha curva. Calculei o comprimento, né, da minha transição, calculei o meu θ, né, que está relacionado, eu já tenho o ângulo da curva, o meu AC, né? Lembrando que o meu AC vai ser reduzido por 2θ. Então, com isso, eu vou ter todos os ângulos, né? Desde o ângulo da curva, desde o ângulo de cada transição, uma de cada lado. E agora eu calculei meu XS e meu YS. Então, agora, então, eu posso trabalhar com o 4, onde a gente vai estar trabalhando com o nosso ângulo, né? Nosso ângulo φ, né? Vamos dizer assim. Vou chamar de φ, que é esse cara aqui, ó. O que ele vai ser? Ele vai ser meu AC menos duas vezes o θ, tá? Seria o nosso ângulo relacionado à parte de círculo, né? De curva, onde seria a minha curva, ok? Então,
Só que, detalhe, né? A gente tem um ângulo relacionado com o grau. A gente tem que passar esse radiano para grau, minuto, segundo também. Então, o meu AC ele está em graus. Ele está como 55. Deixa eu ver se está 55. 55. Menos 2 vezes o meu valor em radiano. Você, Ctrl V. O que eu tenho que acrescentar aqui para estar passando esse cara para radiano, para grau, minuto, segundo? Pi sobre 180. Pi sobre 180? Confere, pessoal. Antes, olha só, eu tinha 180 dividido por pi. Cadê ela aqui? Aqui, ó, pi sobre 180 aqui, ó. Na hora que eu estou fazendo essa conversão, ok? Então, pi sobre 180, ele vai estar fazendo essa conversão para a gente aqui. Então, na hora de calcular, ou eu posso passar, no caso aqui seria 180 por pi, né? Eu estou invertendo ele. No caso, eu acho que até melhor a gente pode estar passando tudo para radiano, ou a gente passa tudo para grau depois, ou vamos trabalhar rachando o grau e vamos achar o meu φ em radianos. Vamos fazer as duas situações aqui. Então, no caso aqui, verifica aí, vai ser 180 dividido por π. Não? A gente está fazendo o processo inverso. É isso, pessoal? Sim ou não? E agora? Correto, professor. Correto. Tá ok? Então, só... Mas vamos achar os dois. Achar em graus e vamos achar o φ relacionado a radiano. Por que é inverso, pessoal? Aqui, ó, eu estou entrando com o grau está aqui na fórmula. Olha só para vocês terem uma ideia. O grau está entrando aqui, π sobre 180. Eu estou passando o grau para radiano. Agora eu estou passando o radiano para grau. Então, é invertido esse cara aqui. Tem que ser aquela regra de 3. O π, que é 3,14, corresponde a 180 graus. Né? O meu ângulo que está entrando na regra de 3, ele sempre vai estar, se eu estiver entrando com valor em graus, ele vai estar oposto. Se eu estiver entrando com valor em radianos, o valor vai estar do mesmo lado. Então, tem que tomar nessa regra de 3 na hora de verificar. Que seria isso aqui, ó. O π corresponde a 180. Então, grau e aqui radianos, vamos dizer assim, né? Em metros. Então, aqui em graus, aqui em metros. Se eu for entrar com o valor em graus, eu vou colocar o valor debaixo do 180 para poder gerar minha regra de 3. Se eu for entrar com o valor em radianos, eu vou jogar o valor debaixo do meu π e eu vou achar o graus. Então, é só a forma de representar essa regra de 3 aí, tá bom? Ficou claro isso aí? Tá ok a regrinha de 3 aí para calcular? Eu só tenho que tomar esse certo cuidado. Se eu botar Perfeito. o 180 dividido por π ou π sobre 180. Então, é a forma de jogar esse cara aqui na regra de 3, tá bom? Podemos seguir, né? E aqui, então, eu poderia ter ele em radianos, que seria meu 55 vezes 3,14 dividido por 180 menos 2 vezes 0,088235. Estou calculando, estou trabalhando tanto em... André, Oi, diga. até o fixo está calculando, esquece. Falar besteira, desculpa. Ah, não, tá beleza, Flávio? Tranquilo, tranquilo. Beleza? Então aqui vai dar em radianos e aqui vai dar em graus. Vocês chegaram a calcular aí?
Rafael achou 44,889, isso seria em graus. Confiram aí se deu isso mesmo. Ótimo, 889. E vocês sabem como é que faz para passar isso na calculadora para ganhar 1 minuto e segundo se quiserem, né? É só ir lá na calculadora, lá no botão ali em cima do Eng e apertar mais uma vez, ele dá em grau 1 minuto e segundo. A gente não vai ser necessário não, mas é uma possibilidade, tá bom? E o φ, deixa eu colocar o graus aqui só. E o nosso φ em radianos, quanto que seria? Deixa eu ver se alguém já calculou. Não, ainda não, né? Então calculem o φ em radianos aí, lembrando que aqui é 3,14 e por aí vai, tá? Só para não ficar dar erro no arredondamento. 0,96. Zero vírgula 783. Confere aí, o Douglas, eu acho. Talvez você jogou alguma multiplicação aí diferente, tá? Trabalhar com mais casas, tá, pessoal? Vocês estão colocando só 0,783, a gente está trabalhando com esses valores aí e evitar erro de truncamento lá no final. Quanto maior o número de casas nesse meio do caminho, melhor. Porque senão depois vai arredondando demais. Então, tentar jogar aí, ó. Você chegou até no 61, ótimo. Trabalha com igual o Flávio e o Rafael colocaram aí. Tenta trabalhar com o maior número de casas, porque a gente vai arredondando, aí no final lá dá uma diferença grande, tá bom? Então aqui em rad. Beleza, então a gente já chegou no φ em graus e no φ em rad. Beleza, calculamos todas essas etapas aí agora, né? Então agora a gente já pode calcular o próprio desenvolvimento da curva, não é isso? Perfeito. Então temos que o desenvolvimento vai ser igual. No caso aqui, a gente já calculou a gente já fez essa conversão aqui, então vai ser simplesmente o raio vezes o meu φ, que foi calculado em radianos, né? Então o raio a gente já tem, que vale 680, vezes o quê? O nosso φ em radianos, que vale 0, esse cara todo aqui. Ok. Vem pra gente aí. Quinhentos e 532,75. Ótimo. Beleza. Aí aqui, o desenvolvimento, a gente já pode estar trabalhando com duas casas, porque em metros, né? A gente já vai ter aquela limitação de precisão de equipamento, né? A gente não precisa colocar mais que duas casas ali, não. Pode até, dependendo, colocar até 3, mas duas casas já é o suficiente no meu dimensionamento, tá? Cadê o PDF? Aqui é o Paint. Então, eu saí aqui, deixa eu criar o texto novamente. Então, vai dar aí 532,75 metros. Ok. Então, beleza, já fizemos todo o desenvolvimento chegamos nesse caso aqui, onde a gente já calculou, né, o comprimento da minha transição, já calculamos os ângulos,
já calculamos as coordenadas, já calculamos os ângulos aqui φ, né, e o θ, e a gente já calculou o desenvolvimento. Então, para dar continuidade, agora que eu vi que eu joguei um símbolo em cima do TT, que é fundamental, a gente precisa dele agora. Né? Eu lancei aqui o valor aqui em cima dele, prejudiquei o TT. Deixa eu pegar ele aqui e jogar ele aqui. Deixa eu digitar ele aqui, não sei se vai ficar tão bom não, pessoal, mas eu esqueci de colocar essa fórmula aqui, eu acho que eu substituí ela, né? O meu TT, né, que seria a minha reta ali, a minha transição ali, ela vai ser igual ao meu K, ou meu Q, mais... cadê ela aqui? RC, que é o meu raio, mais o P, fecha parênteses, vezes tangente de o meu AC, tangente de o ângulo central dividido por, cadê minha fórmula aqui, dividido por 2, o meu delta ali, ok? Vou ver se eu não pulei nada aqui. Q mais RC, RC mais P, vezes tangente de delta, né, ou AC sobre 2. Beleza. Essa aqui é a minha fórmula, então, para poder calcular o meu TT. Só que vejam aqui, para calcular o TT, né, eu preciso do Q e eu preciso calcular o meu P. Então, eu tenho a fórmula do Q, que vai ser meu XS menos meu raio, vezes seno do delta, sendo do φ aqui. E eu tenho meu P, que é meu Y, menos o RC, vezes 1 menos cosseno de delta. Então, eu vou ter que aplicar essas duas fórmulas agora, tá bom? Então, eu vou calcular o Q e o P antes de chegar no meu TT. O Q? Ele vai ser igual ao XS. O XS a gente calculou. Vale 119,91. Menos o nosso raio. O nosso raio aqui vale... Cadê ele aqui? O raio vale 680, não é isso? Vezes o seno em radiano de 0,88235, tá? O que vocês têm que tomar cuidado na hora de jogar na calculadora aí? A calculadora de vocês não está em radiano, vocês devem estar em o Dzinho lá. Então, na hora de calcular o Q aqui, pode dar diferença na hora de calcular. Então, ou teria que converter aí para poder estar chegando nesse valor, tá bom? Se vocês quiserem, a gente até calculou ele aí, né? A gente chegou a calcular ele em graus, não é? Se vocês quiserem jogar em graus, a resposta vai dar correta. Então, se quiser jogar na calculadora, vocês vão jogar esse cara aqui, convertendo ele para graus, né, decimais, tá bom? Porque a calculadora de vocês ela está trabalhando com seno em grau, minuto e segundo, tá ok? A gente até calculou aí para baixo, não calculou? Ou a gente calculou só do φ, né? Então, quem quiser jogar na calculadora, basta jogar o 0,088235, vocês vão multiplicar por... vocês vão multiplicar por 180 e dividir por π na hora de jogar na calculadora. Então, seria esse cara aqui vezes 180 dividido por π, tá bom? Vejam em qual valor que vocês vão estar chegando aí. 119,91, aí menos 680 vezes seno
desse cara aí. Se jogar direto, vai dar diferente, provavelmente. Porque a calculadora nossa, ela trabalha em degree. Zero oito oito dois três cinco. Isso mesmo, tem que converter, senão vai dar diferente. O Q do Flávio, 59,988. Perfeito. Arthur também chegou nesse mesmo valor. Tá ok? Então vocês fizeram isso, né, Flávio? Você converteu ele para grau decimal ou você mudou a função da calculadora? E você e o Transformei a Arthur? calculadora para radiano. Isso. Então tem a opção, ou joga a calculadora para radiano, né, pessoal, lá no mod, Shift Mod, ou faz a multiplicação ali. Então tem que tomar muito cuidado na hora de calcular essas situações. A calculadora, se tiver em radianos. Então a primeira coisa numa prova de vocês é conferir, né, se a calculadora está em degree, para poder fazer a maioria das contas. E quando for trabalhar, precisar de radiano, vocês fazem a conversão lá, ou mudando, ou faz a conversão utilizando a regra de trade, 180 e pi, ou simplesmente vai lá na calculadora e transforma ela em rad, tá bom? Deixa lá o Rzinho lá em vez do degree, tá bom? Então o Flávio, o Arthur chegaram nesse valor. Vamos ver se mais alguém consegue chegar nesse valor aí também. Eu vou escrever ele aqui, que foi 59,98 metros, tá? Como a gente está trabalhando, quando é metros aqui já é um valor direto aqui, pode estar trabalhando com essas duas casas nesse caso aqui. E agora a gente vai calcular o nosso P. O nosso P, podemos seguir, pessoal? O Flávio já até calculou o P ali, ó. Então o P vai ser o quê? O nosso YS, tá? Que é 3,53 vezes não, menos o meu raio central. Vai ser 680, não é isso? 680, isso vezes 1 menos cosseno. Cosseno aqui vai ser o cosseno do meu φ ali, que vai ser o mesmo valor, 0,8 i, né? Então, deixa eu pegar esse valor aqui, copiar ele aqui. Não vai dar para copiar nesse caso aqui. Eu saí da tela aqui. Então, o cosseno de 0,088,235, isso em rad, tá bom? Mesma ideia, se eu tiver que converter lá, aí eu tenho que multiplicar por 180 e dividir por π, ou vou lá na calculadora e altero aí. Acho que o Flávio já chegou na resposta, o meu P, deixa eu ver se mais alguém chegou. O Flávio chegou em 0,88, vejam se vocês vão chegar nesse valor também. Metros. Tá ok, pessoal? Estou tentando fazer passo a passo tudo, tá? Para pelo menos ficar um exercício que a gente fez ele por completo, porque, né, exercício que envolve muitas continhas aí. Então, por isso que eu estou tentando detalhar, né? A gente poderia ser mais direto aqui, mas poderia estar gerando algumas dúvidas. Então, por isso que é interessante fazer e ver essas dificuldades, tipo, passar para radianos, ou passar para grau minuto segundo, ou fazer algumas conversões aí, tá bom? Beleza, o pessoal também achou, ótimo. Então, ok, pessoal. Então, fechamos tudo, fizemos o P, o Q. Tá vendo, pessoal? Isso tudo são os pontos necessários para uma curva de transição. Olha só, a gente passou isso aqui tudo, ó.
Fizemos todos eles. O raio foi dado, o LS a gente definiu, né, obteve, e até agora a gente calculou todos eles. Só está faltando a gente calcular o nosso TT, que eu tinha tirado ele daqui. Joguei uma fórmula em cima aqui. Então é essa fórmula aqui, então, né? E com isso eu vou ter todos os lançamentos ali da minha curva, bastando apenas eu trabalhar com as estacas, que é coisa simples também, porque eu já tenho as estacas. Eu já vou ter o meu PI, que foi dado no exercício, eu já vou ter calculado o TT, já vou ter calculado o TS, né, já vou ter calculado o LS, né, o TS a gente calcula antes disso. Então, com isso, eu já tenho o TT calculado, já tenho o LS, já tenho o D e já tenho o LS. Eu consigo locar minha curva e a minha transição toda. Então, eu consigo fazer todo aquele desenho que a gente fez, que a gente viu anteriormente, a gente já está jogando ele aí nessa definição da transição. Então, agora é jogar as fórmulas nesse cara aqui, tá bom? Então, vamos lá. Meu TT vai ser igual ao Q, 59,98, mais, aí tem o raio, 680, se não me engano, mais o meu P também a gente calculou, 0,88, isso, vezes a nossa tangente. Também tem que tomar cuidado na hora de jogar o ângulo aqui. Apesar que o nosso ângulo central ele já foi dado em graus, né? Então não vai ter problema não. Acho que é 55, não é isso? Isso, ele já está em graus, então não tem problema de conversão. Isso dividido por 2, ok? Então, com isso, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Não, com isso já vou chegar no meu TT. Confiram aí, pessoal, por favor. Deixa eu ver aqui se está certo o lançamento. 59,98 mais 680 mais tal. Eu fiz uma coisa errada aqui. Vezes, né? Eu esqueci de fechar o parênteses aqui. Vezes a tangente de 55 dividido por 2, tá ok? Tá, beleza, Flávio. É um pouquinho maior que esse 90 aí, tá bom? Eu também tinha, na hora de passar aqui, eu esqueci de fechar o parênteses aqui. Então, calculem aí pra gente aí o nosso TT. R$59,98, 680, mais 0,88, vezes tangente de 55 por 2. Isso mesmo, tá ok. E aí, pessoal? Dos 14, do Douglas e do Flávio. 414,43. No meu gabarito está 414,43. Douglas, o seu deu um pouquinho diferente. Você fez algum arredondamento ou não? Não, né? No gabarito está isso aqui. Seria isso aqui. Tá? Só o seu daria 42 só. Não sei se
Pode ser algum arredondamento aí que deu alguma zebra aí. Mas tá dando essa diferença de 1 centímetro aí do seu pro do Flávio. Mas no gabarito tá dando 414,43. Aí depois a gente confere aí, mas esse 1 centímetro aí a gente dá para resolver, tá bom? Então, fizemos tudo. Calculamos todos eles. Todas essas fórmulas aqui, então, as fórmulas que eu tentei deixar para vocês aí, só comi mosca aqui nesse delta que eu joguei em cima aqui, então, todas as fórmulas, elas estão lançadas aí. Então, agora, eu consigo, então, calcular todas as estacas, tá? Essa parte de estacas, inclusive, nem é complexo mais, porque agora eu vou simplesmente pegar a minha estaca de PI, que foi dada, 342 mais 2,50 e diminuir pelo meu TT. Então, o TT a gente já achou, que vale 414,43. Então, eu vou fazendo esses cálculos para poder depois chegar no... eu calculei esse, aí depois eu somo com outro, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês inicialmente aí. Tá. Douglas, beleza, não joguei os valores dados. Cálculo do FI, não consegui chegar no resultado ainda. Calculando em RAD. Tá, não deu certo, Douglas? Aí qualquer coisa, depois a gente dá uma rever aí o que está dando de diferente, tá? Então, só para fechar esse exemplo, né? Seria então, pessoal, através disso, calcular essas estacas. Então, a minha estaca. A minha estaca inicial, primeiro vamos calcular a estaca de TS. Depois eu dou um zoom ali. Estaca de TS é igual a estaca de PI menos o meu TT. A estaca de PI foi... cadê? A estaca de PI foi dada. 342 mais 2,50 menos o meu TT. Podemos passar esse cara para a estaca, né? O 414 daria 20 estacas, não é isso? Mais 14,43. Então, estou passando isso aqui para estacas também. O que seria estaca? Cada estaca tem 20. 20 vezes 20, 400. Confere? Mais 14,43. Então, basta eu fazer essa subtração. Tem 342 estacas e aqui eu estou tirando 20 dela. Então, teria... deixa eu dar um zoom aqui. Aí, melhorou. Então, eu vou ter 342 estacas. Vou colocar o Ezinho na frente aqui só para não confundir. Menos 20 estacas, mais 14 e tal. Então, teria 342 menos 20... 322, né? Mais, cadê meu mais? 2,50, né? 2,50 menos o 14,43. Então daria negativo, não é isso? Então por isso que vai dar 321 estacas ao invés de 322. Mas vamos colocar aqui da forma que eu joguei. 2,50 menos 14,43 menos 11,93. Então, o que significa? Eu tenho que tirar 11,93 de uma dessas estacas. Então, na verdade, vai ser 321 a minha estaca
mais, né, uma estaca vale 20 metros, então vai ser 20 menos 11,93, que vai dar meu 8,07. 8,07, tá? Então, aqui estava em estaca e aqui estava em estaca. Então, aqui está em estaca também. Então, simplesmente reduzi, peguei uma estaca, né, passei para 321 e joguei 20. 20 menos 11, chegou no 8,7. Então, essa que deu uma estaca inicial aí, do ETS. Flávio chegou nesse valor aí, beleza? Não, beleza, tá ok, mesmo valor. Tranquilo, pessoal? Como é que trabalha com esses cálculos de estaca? De estacas aí? Ficou alguma dúvida nessa conversão aqui ou não? Vocês estão calados é porque vocês não estão entendendo nada ou tá indo? Valeu, Flávio. O resto aí tá indo, pessoal? Estou tentando fazer devagar para mostrar passo a passo, tá? Pelo jeito a gente vai ficar só nesse exercício, mas ficar nele bem feito. Porque os demais, eles são análogos, né? Obviamente, assim, entender um bem feito é desenvolver os cálculos dos outros. Surgindo a dúvida, obviamente, vocês me procuram no grupo de WhatsApp ali que a gente vai alinhando, tá bom? Então a gente vai fazer, um pouquinho cansativo e tudo mais, mas para pegar bem a ideia de um dos exercícios, igual a gente fez na curva circular, né? A gente também fez o passo a passo da curva circular. E é tudo, né? Não vai fugir muito, só vai mudar os valores, tá? Dos demais exercícios. Então, vamos para a estaca próxima, né? Que no caso vai ser a estaca de SC. Ela vai ser feita com... Então, vai ser meu ETS, que eu acabei de calcular. Opa, copiei a mais aqui. Mais o meu LS. Meu LS foi 120... Foi 120, não é isso? Foi 120. Que dá 6 estacas, não é isso? Então, facinho aí a gente chegou no LS, no SC. Então, vai ser 321 mais 6 estacas, então vai ser 327 mais 8,07. Deixa eu ver se eu fiz certo. Tá certo. Beleza, minha estaca SC. Agora vamos para a estaca CS. O que seria a minha estaca CS? O que seria essa estaca? Pessoal, aqui é a minha estaca onde inicia a transição. Aqui é a minha estaca onde inicia o círculo, né, a circunferência da curva. Aqui é a minha estaca onde termina a circunferência da curva, ok? Então, ela vai ser a minha estaca anterior. Colocar o E aqui sempre é bom. Mais o meu desenvolvimento da curva. O desenvolvimento da curva a gente achou ele, deixa eu ver onde que a gente colocou ele aí, foi... Tá logo em cima, 532,75 metros. 532... Ah, sim, 75. Passando isso para a estaca, né? A gente vai pegar a estaca de... se não me engano é a 520, né? Que é múltiplo, ou não? Isso, múltiplo. Então vai ser, como estaca, eu vou pegar a estaca de 26, tá? Só estou pegando esse 532, eu estou pegando o 520, que é um valor inteiro, dividindo ele por 20 para poder chegar numa estaca inteira. A minha estaca inteira está dando 26. Então, 26 vezes 20 vai dar 520. Então, eu tenho a estaca 26 mais 12,75. Ok? Vou nem trabalhar com métodos aqui. Vou, né, deixar da mesma forma. A gente sabe que no final vai dar
as estacas. Ok, isso aí, pessoal? Então, com isso, eu vou chegar 327 mais 26 dá 354 mais... Não, melhor vamos fazer passo a passo. Só somar as estacas. 327, fazer bem passo a passo. 327, as estacas inteiras, mais 26. 353, né, estaca inteira. Mais 8,07 mais 12,75. Está dando 20,82. 20,82 é maior que 20. É maior que uma estaca. Então, na verdade, isso aqui vai ficar estaca 354 mais 0,82. Ok? Beleza até aí? Perfeito, Flávio. Flávio chegou nesse valor. Ok, pessoal? Ok, André. Beleza? Então vamos fazer a última, né? Vamos fechar. Aqui significa, então, eu acabei de sair do meu círculo, agora eu vou para o meu ponto final da transição, aonde a fórmula é S CS é igual a minha estaca anterior. A minha estaca anterior, Aí, então... no caso, é ST, não? Isso, valeu, obrigado. Aqui é ST. A última aqui. Que vai ser igual a minha estaca anterior. O que eu fiz aqui? Perdi um pedaço aqui do anterior que eu tinha feito. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Não. Ixi. Perdi tudo que eu estava fazendo. Cancelou o que estava sendo feito ali. Mas então, eu tenho anotado aqui que a minha estaca é CS. Um quadro não ia ter isso, né? Vida nossa remota, mas a gente vai dando um jeitinho. Então, nosso SS tinha dado 354 mais 0,82, ok? Depois eu disponibilizo o gabarito dessa aula aqui de hoje, tá, pessoal? Vou refaço isso aqui. Que vai dar igual. Eu preciso, então, calcular o EST. Ele vai ser igual ao meu anterior mais o meu LS. Meu LS são 6 estacas. Então, por fim, eu vou ter ali 360 mais 0,82. Ok? 360 mais 0,82. Fizemos tudo. Pegamos a circunferência, fizemos todo o estudo de uma transição e de uma curva aí, de uma estrada aí, tá bom? Ficou claro, pessoal, essa informação aí, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo isso aqui. Eu só vou refazer isso aqui com calma aqui. Eu vou copiar os valores aqui que deu esse bug aqui. Aí eu refaço aqui em cima e mando para vocês o complemento dessa página aqui, tá bom? Inclusive salvar o exemplo até agora, tá ok? Tá bom, pessoal? Esse exercício, beleza? Ok, professor, tranquilo, obrigado. De nada, e agora eu quero que vocês pratiquem os outros 3, que são similares, só vai mudar
o L, né, que vocês vão calcular e tudo mais. Então, é fazer essa verificação. Acho que talvez eu vou dar algumas dicas do exercício número 11. O exercício número 11, apesar que o exercício número 11 também, se a gente aprendeu esse, o exercício número 11 ele vai sair tranquilo também. Deixa eu achar ele aqui. Sair dessa tela, que é o último exercício da lista. O que me pede no exercício número 11? Numa curva horizontal, adotando-se o LS igual à média entre os comprimentos mínimos e o comprimento máximo, então é igualzinho o exercício que vocês fizeram agora. A diferença aqui é que o meu LS ele vai ser igual. Vocês vão calcular lá o LS mínimo. Vocês vão calcular o LS máximo usando aquelas formas que a gente fez na sala, na aula hoje. E vai tirar a média desses caras. Então, André, oi, diga. Dúvida. O LS mínimo, por qual das duas formas que a gente vai usar mais? Essa 0,0336, velocidade ao cubo sobre o raio, ou aquela dos 2 segundos? Qual que a gente vai ficar usando mais? Você vai usar essa aqui, Flávio. Aquela lá é só para tirar é como se fosse uma prova, tá? Não, beleza, então. Uma verificação se você está com uma segurança. Então, quando a gente trabalha com a média desse cara aqui, ó, a chance de atender aquela outra lá é muito, muito grande, tá? A gente não fala 100% porque, né, existem... nada é 100%, mas se você tirou a média aqui, você já está jogando o seu comprimento lá para frente, então você vai ter uma garantia de segurança da pista, tá? Então a primeira a ser calculada vai ser essa aqui, tá bom? Ok, obrigado. De nada. Aí então vocês vão calcular o LS, né, através dessa fórmula. Então vocês vão calcular o mínimo e o máximo. Vocês vão calcular então o θ, né, que é necessário depois. Porque aqui está pedindo. Ele pede a variação da força centrífuga por unidade do tempo. Até já deixei para vocês aqui a fórmula. Cadê? A fórmula da aceleração, a fórmula, o J. Vocês vão calcular na letra A esse J aí, aonde eu tenho a velocidade ao cubo, dado em metros por segundo. Então, esse aqui em metros por segundo, se eu tenho 80 km por hora, que foi dado, acho que foi dado 80 km por hora, eu tenho que passar ela para metros por segundo. Então, para passar por metros por segundo 80, eu tenho que dividir por 3,6. Então, nesse caso aqui, ó, o meu V ao cubo, ele tem que ser igual, já estou adiantando aqui, ele tem que ser igual ao meu 80 dividido por 3,6, tá bom, pessoal? Para passar esse cara para metros por segundo. Aquele 3,6 lá do segundo grau que a gente via, conversão de quilômetros por segundo para metros por segundo, tá bom? Então, eu teria que pegar meu 80 e dividir por 3,6, tá? O LS eu já tinha calculado, e o R, deixa eu ver se foi dado aqui no exercício. O RC também foi dado. Então, com isso, eu já consigo calcular a letra A, né, que está pedindo a variação da força centrífuga. Então, basta eu calcular, então, essa velocidade, eu passar ela para metros por segundo, o raio foi dado, o comprimento eu vou calcular utilizando essa fórmula, beleza, matou isso aí. Depois disso, ele pede o afastamento, que seria o P. Além do P, ele também vai pedir, ele vai pedir o afastamento e vai pedir o comprimento do trecho circular da curva, né, que seria o meu desenvolvimento ali. Então, por isso, para poder desenvolver essa fórmula aqui, ele deu o RC, deu o delta, eu preciso calcular praticamente, né, aquelas fórmulas que a gente fez lá. Vou ter que calcular o delta, vou ter que calcular o Y,
dependendo, tem que calcular o X. Então, vocês vão calculando isso aí para poder responder letra A, letra B e letra C. A ideia é a mesma. O único cuidado que vocês têm que ter aqui, que vocês não viram, foi para calcular essa aceleração aqui, vocês têm que passar esse cara para metros por segundo, tá? É a dica desse exercício. No mais, é coisa que vocês já viram aí, acho que não tem nenhum tipo de pegadinha nesse exercício, não, tá? Então, é só, vocês podem estar desenvolvendo ele dessa forma aí. Ok. Então, com essa lista, né, definida, aí vocês já estariam mais, né, preparados, né, para poder estar fazendo essa prova. Então, aconselho estudarem aí a lista como um todo, discutam com os colegas os valores que estão chegando, para vocês poderem, se fosse uma sala de aula, obviamente, a gente teria, essas aulas seriam, né, com grupos, né, onde todo mundo faria essas curvas, esses cálculos, mas a gente está tendo que se virar daqui, então tentem fazer os exercícios cada um por si aí e podem consultar, vocês devem ter grupo de WhatsApp aí para trocar ideias sobre as atividades sem problema algum, pessoal. Vocês têm que um colaborar com o outro aí para vocês estarem crescendo na disciplina, né, na disciplina e na vida também, tá bom? Então é isso. Se tiver alguma dúvida com relação à prova, com relação à lista, eu estou à disposição. E tentei fazer o mais passo a passo possível. Perdoe aí se alguma coisa ficou a desejar, mas, né, a gente tentou ajustar isso aí. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Podem me chamar no grupo de WhatsApp, ou podem me chamar por aqui também, para a gente poder alinhar isso aí para a avaliação de vocês. A gente vai ter um tempo grande sem se ver aí, né, por causa da nossa prova só na outra quinta, mas em compensação vocês têm muito tempo para estudar. Então estudem, pessoal. Se tiver dúvida, eu estou à disposição de vocês aí. Aproveita esse recesso aí para ficar fera na parte das atividades, tá bom? Obrigado, Daniela. A gente tenta fazer o melhor daqui. Na sala de aula, obviamente, a gente poderia estar indo em carteira por carteira, verificando as dificuldades e tudo mais. Então, a gente ainda sente essa falta da sala de aula, mas isso vai passar, se Deus quiser, tá bom? Agradeço a todos aí, pessoal. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente ainda tem uns minutinhos aí. Eu vou reescrever aquilo ali e mando no grupo de WhatsApp esse JPEG aí, esse arquivo que a gente fez da aula de hoje, tá bom? Tudo ok, pessoal? No mais, né, bom final de semana, descansem aí, estudem também, bons estudos, e precisando, estamos totalmente à disposição, tá bom, pessoal? Vou parar a gravação aqui